Tem coisas da infância que a gente não esquece. Uma história antes de dormir, um livro favorito, uma personagem que parecia quase real. A leitura tem esse poder de criar memórias, de aproximar, de abrir mundos. E mais do que isso, ela também tem um papel muito importante no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Hoje a gente vai falar sobre a presença dos livros na infância, dentro e fora da sala de aula. E sobre como esse contato pode transformar a forma como a criança aprende, imagina e se expressa. Para esse bate-papo, eu recebo aqui hoje Cíntia Andrade Nogueira. Que prazer, muito obrigada. Que atua na coordenação editorial da Red Balloon e acompanha de perto a construção de todo esse material que fazem parte da nossa jornada, né? Da jornada aí das nossas crianças e adolescentes dentro da escola. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Jo. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui para conversar com você. Que bom, tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível, porque é um tema, assim, né? Muito interessante. Super. E que está muito presente na sala de aula, né? E na vida das nossas crianças e adolescentes. Cíntia, queria começar com uma pergunta que eu acho que gera muita curiosidade aí, né? Nas famílias, né? Nos pais. Me fala um pouquinho, quando a gente fala de leitura na infância, tá? Do que a gente está falando de verdade? É só sobre aprender a ler ou existe algo muito maior, né, por trás disso tudo? Eu imagino que sim, mas, por favor. Com certeza, Ju, a gente está falando de algo muito maior, né? Eu acho que a gente sabe, através de pesquisas, que esse hábito de tornar-se um leitor, ser um leitor, é um hábito que nos torna, né, cognitivamente muito mais capazes do que pessoas que não são leitoras, por exemplo, né? Tem muitas pesquisas que comprovam isso, que crianças e jovens que são leitores têm um desempenho, uma performance tanto escolar quanto em outras áreas da vida que é superior às crianças que não têm o hábito da leitura. E aí, né, a gente tem a leitura, a formação desse hábito, ele traz uma série de benefícios, né? Então, quando a gente pensa nesse desenvolvimento da criança como um todo, de forma integral, a gente pensa nesse desenvolvimento, por exemplo, socioemocional, né? Então, através da leitura, a criança ela vai ter contato ali, ela vai aprender a nomear, identificar, reconhecer os seus sentimentos. A ficção é também o lugar por excelência onde a criança vai poder experimentar sentimentos como a raiva, o medo, a angústia, a inveja, o ciúme, dentro de um ambiente seguro, né? Então, se a gente pensa que essas histórias estão sendo contadas na escola ou dentro da casa da criança, ela tem a possibilidade de passar por essas sensações dentro de um ambiente seguro e sem ter consequências reais para a vida dela, né? E quando a gente pensa no desenvolvimento cognitivo, esse processo de alfabetização, né, de aprender a ler e escrever, que não é natural para nós como seres humanos, a gente precisa passar por um processo formal, ele é um processo que cria muitas novas conexões no nosso cérebro. E aqui eu acho legal citar uma neurocientista norte-americana, que é a Marianne Wolf, e ela desenvolve um trabalho muito interessante, que é especificamente sobre neurociência e o desenvolvimento disso que ela chama do cérebro leitor, né, que é como o nosso cérebro reage a esse estímulo da leitura. E as pesquisas dela indicam que a leitura, ela faz pelo cérebro, né, cognitivamente, algo que nenhuma outra atividade faz. Então, quando nós aprendemos a ler e escrever e, subsequentemente, conforme a gente vai se desenvolvendo enquanto leitor, complexificando nossas leituras e se tornando um leitor mais fluente, mais proficiente, a gente vai criando essas novas conexões no cérebro e a gente é capaz de realizar coisas, desempenhar, né, de ter uma performance cognitiva muito superior do que se nós não fôssemos leitores. Então, acho que, pensando nisso tudo, a leitura, com certeza, é algo muito maior do que só aprender a ler e escrever. Maravilha, Cíntia. E isso super já encaixa na minha próxima pergunta para você, que era exatamente sobre isso, né? As crianças pequenas que ainda não sabem ler, né? E tudo que está por trás disso.
Quando a gente pensa na criança que ainda não está alfabetizada, né, acho que tem uma série de coisas que a gente consegue pensar aqui como benefícios, mesmo para essa criança que não é ainda um leitor independente, né? A primeira coisa é justamente a criação desse momento da contação da história, né? Então, se a gente pensar que esse momento ele acontece na escola com a mediação do professor e em casa com a mediação de uma pessoa da família, a gente entende que ali a gente tem a criação de um espaço, de um momento que vai certamente fortalecer os laços entre essas pessoas, fortalecer os vínculos, né? Esse tipo de leitura que a gente faz, onde a gente tenta engajar a pessoa que está ouvindo a história, a gente chama de leitura dialógica, né? É uma leitura focada nessa interação entre as pessoas. Então, a gente faz perguntas, a gente engaja essa criança que está ouvindo. Então, certamente aqui a gente tem a criação de momentos memoráveis que a criança vai se lembrar e também associar a leitura a uma coisa muito positiva, né? E eu acho que quando a gente pensa também em literatura infantil, a gente pensa muito numa estrutura de espelhos e janelas. E o que eu quero dizer com isso? A gente tenta pensar em trazer para o mundo da criança a leitura de livros que são espelhos, ou seja, livros que mostram para a criança uma realidade parecida com a dela. É muito importante que a criança se veja representada nas histórias que ela está lendo, que ela está tendo acesso, que ela se veja culturalmente ali, que ela veja crianças da mesma origem que ela, né? Mas a gente quer também trazer para essa criança esse vislumbre do mundo fora da vivência dela, e por isso que a gente fala em espelhos e janelas. Então, a gente tenta trazer também títulos, né, para a vida dessa criança que vão ajudá-la a expandir essa visão que ela tem de mundo e entender, né, que o mundo não se resume ao que ela mesma passou como experiência. E eu acho que, assim, uma última coisa que eu queria citar aqui, como importante no desenvolvimento dessa criança que ainda não sabe ler e escrever, quando a gente pensa que essas histórias, elas estão sendo contadas numa língua adicional, por exemplo, como é o nosso caso aqui na Red Balloon, né, que a criança está tendo acesso a histórias em inglês, a gente tem essa transformação também do processo de aprendizagem em uma coisa lúdica, prazerosa, em que a criança vai descobrir a língua de forma divertida. A literatura infantil, ela tem uma característica muito forte de ter esses elementos como rimas, a assonância, a aliteração, né, a repetição de vogais, consoantes. Então, tem sempre uma brincadeira com a linguagem que é muito interessante para a criança de observar nessa contação do professor e ela mesma reproduzir quando ela tenta recontar essa história, né? E a partir dessa contação de histórias, a criança é capaz também de entender como a língua se estrutura, como são formadas frases, como as palavras se combinam. Então, tem muitas vantagens mesmo para essa criança que não está alfabetizada. Nossa, é maravilhoso. É um momento muito mágico, né? A gente consegue observar isso no dia a dia, nas escolas. O momento do circle time, do storytelling. Nossa, ele traz, assim, uma vivência, uma riqueza. E as crianças ficam mesmo dominadas ali, né? Pelo livro, que só é um momento extremamente saudável, né? Sim, com certeza. Mas, Cíntia, a gente sabe, né, que a rotina das famílias é bem corrida, né? E acaba ficando em segundo plano, né? Para algumas famílias, esse momento da leitura do livro, né? Às vezes ler um pouquinho antes de dormir. Então, na sua visão, né? O que muda quando o livro passa a fazer parte ali, né? Do dia a dia? Se você tivesse também dicas, né? Para levar as famílias, né? De colocar mesmo na rotina essa importância da leitura em família, né? Não só na escola. Eu acho que é importante também, Ju, a gente pensar no que a gente tem de dados, né, sobre isso. E o que as pesquisas trazem para a gente, inclusive tem a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi finalizada agora, né, lançada no ano passado, referente ao ano de 2024. O que essas pesquisas trazem para a gente? Que as crianças que mais leem são as crianças que têm modelos em casa de pessoas que leem. Então, a gente sabe que essa construção desse hábito, a formação desse hábito, ela vem muito do exemplo. A gente que, né, vem da sala de aula, que já tem essa experiência, a gente sabe que a criança aprende pelo exemplo. Então,
ter adultos em casa que tenham o hábito de leitura é muito importante para que a criança desenvolva esse hábito também. Então, essa seria a primeira sugestão para as famílias que querem que a criança desenvolva o hábito. Leia você também para que a criança te veja lendo, porque isso vai facilitar muito o processo. Acho que outra coisa que a gente pode sugerir aqui é a criação desses momentos de leitura, como você mesma mencionou. Então, se a gente pensa esse momento da hora de dormir, por exemplo, que é um momento tranquilo, então a gente cria na criança essa associação da leitura com uma coisa de segurança, tranquilidade, de calma, relaxamento. Isso ajuda a criança a fazer uma associação positiva, né, da leitura com esse momento de prazer. Então, é bem importante que as famílias tragam isso para a rotina delas. Maravilha, também acho muito importante e é um momento valioso ali, né? Em família, com certeza. E extremamente saudável, lúdico, né? Criativo, e a gente vai desenvolvendo todo esse cognitivo, né? Com os nossos filhos. Muito bom. E também, Ju, eu acho que a gente pode pensar que tem um benefício da criança também desenvolver esse hábito de ter um passatempo, de ter um tempo de qualidade analógico, que a gente sabe, né, que se a criança tiver, por exemplo, desenvolvendo um hobby de usar alguma coisa com telas, então normalmente a rede social ou dependendo da plataforma digital, é um hábito, é um hobby que vai ser muito passivo para aquela criança. Ela vai ficar ali rolando uma tela, interagindo com um conteúdo que não exige muito dela. E a gente sabe que o livro, né, o Humberto Eco tem um texto que é sobre o papel do leitor, que eu gosto muito, que ele fala que o texto, ele é cheio de lacunas esperando o leitor ideal para preenchê-las. E eu acho que a leitura, ela tem muito esse papel de nos demandar, nos forçar a pensar e nos colocar junto do texto para construir um sentido em conjunto. Então, eu acho que quando as famílias trazem isso para o hábito, para a rotina, isso passa a fazer parte da vida da criança, a gente sabe também que a criança está ali engajada em um hábito que vai ser demandante cognitivamente, né? E que também é muito prazeroso, né? Muito, extremamente. Ai, maravilhoso. Fico lembrando alguns momentos aí com a minha filha antes de dormir, que eu fazia questão de realmente a gente ter esse momento. Ah, muito legal. E eu também gostaria de saber, dentro da escola, né? Como que a gente faz e constrói esse contato com os livros que seja uma forma prazerosa para os nossos alunos, né? Levando para eles não essa obrigatoriedade da leitura, mas algo assim que eles tenham prazer, que eles se divirtam. Queria ver a sua visão sobre isso, sua opinião, que é tão importante aqui para muitos que estão nos ouvindo, né? E nos assistindo agora. Eu acho que a escola tem um papel fundamental aqui na formação desse leitor e na construção desse prazer pela leitura, né? A gente vê, até inclusive voltando na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que o público no Brasil que mais lê são justamente as crianças em idade escolar. Se eu não me engano, é o público que tem entre 11 e 13 anos, é o grupo que mais lê no Brasil, que é justamente, né, são essas crianças que estão aí na idade escolar e estão lendo livros sugeridos, indicados pela escola. E conforme a gente vai envelhecendo, né, as crianças vão envelhecendo e a gente vai, de alguma forma, perdendo o gosto pela leitura. Então, a gente vai vendo que vai diminuindo o número de leitores conforme a faixa etária vai avançando. E isso é muito triste, né? E é importante a gente pensar o que a escola pode fazer para que esse leitor queira continuar lendo, uma vez que ele não tenha mais a obrigação de ler os livros da escola. E eu acho que tem algumas coisas. Acho que a primeira coisa é justamente a gente pensar o que a escola está fazendo com esses livros, de que forma a gente está trazendo esse livro para o currículo, de que forma a gente está trabalhando para que aquilo seja um prazer e não uma obrigação, né? Então, uma coisa que eu penso é em relação à avaliação. Então, se toda vez que eu trago um livro para a sala de aula, a criança vai precisar fazer uma prova, um teste em relação àquele livro, a criança vai naturalmente fazer uma associação negativa. Então, a leitura eu sempre vou ser avaliado em relação àquilo. Então, é indicado que a gente não tenha, né, esse tipo de abordagem. A segunda coisa que é importante é justamente pensar em projetos de leitura, né? Que tipo de trabalho eu estou fazendo com esse livro na sala de aula? E aí eu sou muito a favor da gente trabalhar esse lado social da leitura, né? Que é da gente trazer discussões, debates, propostas de dramatização daquele livro, transformação de um meio artístico em outro, então que a criança possa se engajar verdadeiramente com aquele texto
texto, que ela possa trazer também o repertório dela para aquele texto. Porque a criança, ela tem a vivência dela, ela tem o mundo dela, ela tem a contribuição dela, então é trazer isso também para que ela se sinta também parte daquilo dali, né? Que ela possa também interferir naquele texto. Nossa, maravilhoso. Fiquei pensando, eu na época de escola, né? Se fossem os projetos, eu acho que eu também teria muito mais prazer, né? Em ler os livros, né? Do que simplesmente fazer uma avaliação. Exato. Né? E quando a gente, ou te ouvindo, a gente tem essa oportunidade dos projetos durante as aulas, parece que a gente até sabe mais, né? Sobre o livro, sobre os personagens, sobre toda a história, porque realmente a gente, né? Um engajamento ativo, né? Muito maior do que simplesmente uma avaliação. Nossa, maravilhoso, adorei. Então vamos lá, né? E trazendo um pouco, né, para casa. Como os pais podem incentivar esse contato com a leitura de forma leve, sem pressão? Então, voltando para casa, né? Como que os pais podem incentivar, né, os filhos de uma forma leve, sem pressão e sem transformar isso como mais uma tarefa, mais uma lição de casa, né? Aqui eu acho que tem muita coisa que diz respeito tanto a famílias quanto a escolas. Então, eu acho que se a gente quer formar um leitor, né, a primeira coisa eu diria que é acesso a livros. Então, é muito importante que na escola tenha uma biblioteca ou um cantinho de leitura, que esse lugar seja agradável, que seja um lugar tranquilo, que seja gostoso, convidativo, que a criança queira estar ali. E nas casas, a mesma coisa. É importante que a família tenha livros infantis em casa, tenha um espacinho para a criança ler, né? Não precisa ser nada super sofisticado, mas que seja um espacinho. É importante que esses livros estejam numa altura adequada para as crianças, que elas mesmas possam pegar os livros da estante, manusear, folhear. A gente sabe que o desenvolvimento da criança é muito sensorial, né? É tátil, então ela vai querer pegar a capa do livro, sentir a textura, observar a arte daquele livro, cheirar a página do livro, né? A criança é muito sensorial, então é muito importante que esse processo aconteça também. Tem uma anedota que eu acho muito bacana do Maurice Sendak, né? Que é o autor de Onde Vivem os Monstros, que é um clássico da literatura infantil, e ele recebia muitas cartas dos fãs criança, né? E ele respondeu uma vez uma carta com um desenho que ele fez e um agradecimento. E aí o que ele recebeu de resposta da mãe da criança foi o seguinte: a mãe falou: ele gostou tanto do seu cartão que ele comeu o cartão que você fez. Nossa, que demais, gente. E aí a resposta do Maurice Sendak foi a seguinte: foi o melhor elogio que eu poderia ter recebido, porque eu não consigo pensar em nada melhor do que a criança gostou tanto que comeu o cartão que eu fiz. E a gente entende que a criança é muito assim, né? Muito sensorial. Muito então, sensorial. Às vezes, a gente tenta proteger, e não posso deixar a criança puxar, porque vai rasgar a capa do livro, vai amassar, vai botar o copo em cima. E a gente precisa permitir que a criança interfira com o livro dessa forma. Aí, outra coisa que eu acho importante, né, que seja feito tanto na escola quanto em casa, é o respeito aos direitos desse leitor, né? Esse pequeno leitor, ele também tem direitos, né? Ele também tem direito a ter uma opinião, a discordar, a achar o livro ruim, a querer largar o livro no meio, a querer escolher os temas que ele quer ler. Então, a gente precisa ter um respeito ali por aquela criança enquanto leitor. Isso é muito importante. Então, eu acho que tanto na escola quanto em casa, não existe isso de esse é um livro clássico, todo mundo gosta, então você tem que gostar também e é isso que você tem que ler. A criança tem que ter o direito de escolher e ter uma opinião. Se ela não gosta, por que ela não gosta? Peça a ela, né, que descreva o que exatamente não fez sentido, do que ela não gostou, como que ela queria que fosse diferente. Então é nosso trabalho, tanto na escola quanto como família. Formar esse leitor, né? Exatamente. Então a preocupação dos pais de realmente não levar como mais uma tarefa, né? Sim. Com todas essas dicas maravilhosas que você deu, né? Dos espaços, dos momentos. E a escola também com essa preocupação de formar um leitor na escola de uma forma também muito prazerosa, porque o ganho na leitura de livros para crianças e adolescentes é enorme. 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 Com né? certeza. Muito bom. Então vamos lá, Cíntia. Para a gente fechar esse bloco, gostaria de saber, existe algum tipo de livro, né, momentos
abordagens que costumam funcionar, né, melhor para criar essa conexão? A gente já falou bastante, né? Acho que você já trouxe aí dicas super importantes, falando de crianças, de adolescentes aqui, que é o nosso papo, né, principal. O que você daria, assim, de tipos de livros, por exemplo, de momentos e de abordagens aí, tanto para as escolas, né, como para os pais também? Infelizmente a gente não tem uma receita de bolo, né? Vou seguir esse passo a passo, formarei um leitor. É importante que cada pessoa também faça aquilo por si. Mas a gente sabe, né, por meio de pesquisas, que tem algumas coisas que a gente pode fazer que funcionam melhores do que outras. Então, por exemplo, acho que muita coisa a gente já falou, né? Sim. Então, a gente tem essa questão da escolha da criança. É importante que a criança tenha a escolha sobre aqueles livros que ela quer ler, temas que a interessam, gêneros que ela gosta mais. E aí, aqui, tanto a escola quanto a família tem esse papel, não só de trazer para a criança coisas de temas que ela já gosta, né? Porque a gente sabe que as crianças, dependendo da fase de desenvolvimento, elas têm uma tendência a serem muito monotemáticas. Então, às vezes, passo pela fase do dinossauro, eu só quero saber de coisa de dinossauro. Isso significa que eu só vou trazer livros sobre dinossauro para minha criança? Acho que não, né? Não, significa que eu sei que trazendo livros sobre dinossauros que ela vai engajar, que ela vai querer ler, que ela vai querer continuar lendo e que eu posso estar estimulando a formação desse hábito. Mas eu preciso também expandir esse universo dessa criança, trazendo outros temas. Então, fazer o famoso combinado. Então, olha, essa semana a gente vai ler o livro de dinossauro, mas que tal se semana que vem a gente lê um livro sobre castelos? Eu acho que você vai gostar. E aí a gente faz esse combinado com a criança. Vai expandindo, né, o mundo, né, os horizontes. E a gente vai expandindo, exatamente. Eu acho que outra coisa que é muito importante é essa curadoria, né, de títulos que a família e a escola precisam ter. Então, a gente falou dessa questão de espelhos e janelas, né? Então, a curadoria, ela precisa ter esse equilíbrio entre livros que conversam diretamente com a cultura dessa criança, mas também de livros que trazem universos diferentes. Essa curadoria, ela precisa ser adequada à faixa etária daquela criança, ela precisa ser diversa, ela precisa ser variada, ela precisa ser interessante. Acho que é importante a gente pensar também que muitas vezes, né, quando a gente tenta trazer a literatura para a vida da criança, a gente pensa numa literatura que vai trazer sempre uma lição de moral, uma forma de como se comportar. E é importante que a criança descubra o prazer do texto também, né? Que sejam textos engraçados, divertidos, que o texto seja bem construído, que as imagens sejam interessantes de explorar. Então, trazer essa descoberta do prazer da leitura também, eu acho que é super importante aqui. Nossa, um ponto, né? Porque às vezes as famílias e as escolas estão tão preocupadas em mesmo ensinar, né, o bom comportamento, né, e atitudes, que esquece, às vezes, de realmente abrir os horizontes das crianças para diferentes temas, né, como você trouxe. Nossa, excelente. Muito bom. Dicas valiosíssimas. Tenho certeza que pais, mães, famílias, adolescentes, crianças irão aproveitar muito todas as dicas que você deu aqui hoje. Muito legal. Muito obrigada mesmo. Na Red Balloon, a leitura faz parte da experiência de aprender. Os livros estão presentes no dia a dia das crianças como uma forma de despertar a imaginação, ampliar repertórios e criar conexões com o mundo. Porque aprender inglês também pode ser mergulhar em histórias, personagens e descobertas. As matrículas estão abertas. Acesse o site da Red Balloon ou procure a unidade mais próxima e venha conhecer de perto. E Cíntia, para a gente fechar de uma forma bem leve, eu vou te convidar para uma pequena viagem no tempo. Agora é sobre você, Cíntia. Vamos lá. Umas perguntinhas aí. A ideia é simples, tá? Eu vou te fazer algumas perguntas rápidas e você responde com a primeira memória que vier. Tenho certeza que tem muitas memórias, né? Relacionadas a leituras, livros, momentos especiais. Então, pode ser um livro, pode ser uma sensação, pode ser um momento ali que aquele livro te marcou tanto no lugar que você estava. Primeira coisa que vem na sua mente. Cíntia, um livro da sua infância que te marcou muito?
Olha, tem muitos, mas acho que um que eu posso citar de cabeça é um poema do Drummond que chama O Elefante, e eu tinha esse poema em um livrinho que era parte da coleção Abre-te Sésamo, que era uma coleção dos anos 80, e era lindamente ilustrado, e eu acho que era um livro que me fascinava muito, então acho que seria esse, O Elefante, do Drummond. Ai, maravilha. Um momento de leitura que você guarda ali, ó, no cantinho do seu coração. Olha, eu tenho muitos, mas eu vou escolher um especial. Eu sou do subúrbio, né? E como vocês sabem, no subúrbio a gente tem formas muito criativas de driblar problemas socioeconômicos. Então, no bairro onde eu morava, as pessoas não tinham muito dinheiro para comprar muitos livros ao longo do mês. Então, tinha um empreendimento maravilhoso que era uma locadora de livros. E funcionava como uma Netflix. Você pagava uma assinatura mensal e você podia ler quantos livros você quisesse. Então, valia a pena porque era o valor de um livro e você lia mais livros ao longo do mês. E a minha mãe sempre foi uma grande leitora. Ela sempre frequentou esse lugar. E esse lugar é um lugar mágico da memória, assim, para mim, da infância. Porque eu ia com a minha mãe, frequentava esse lugar. É um lugar repleto de estantes de livros. Então, tinha justamente essa coisa que eu mencionei do acesso, né? Tinha uma curadoria incrível. E eu ficava ali lendo. Tinha tapetes, então você podia ficar deitado no chão, lendo. Então, acho que essa é a minha memória mais querida, assim, de leitura na infância. Uau! Olha, eu senti essa sua memória. E uma história difícil aqui, mas que toda criança deveria escutar. Olha, eu acho que é difícil pensar num livro que eu acho que toda criança deveria ler. Então eu vou pensar em história de uma forma mais geral, já que você usou a palavra escutar, né? E a história tem muito disso da oralidade. Eu acho que toda criança deveria saber mais sobre sua origem, sua ancestralidade, sua família, a história da sua família. Então, eu acho que essa seria a história que eu acho que toda criança tem o direito de ouvir. Saber mais, conhecer mais sobre sua cultura, suas origens e a história da sua família. E, Cíntia, e o que a leitura representa para você hoje? Muita coisa. Acho que a leitura, ela ocupa um lugar lá no topo, assim, quando eu penso nas minhas atividades de tempo livre, né? Acho que a leitura me traz momentos de introspecção, momentos de lazer, desenvolvimento pessoal, aprendizagem, muitas coisas. Acho que a leitura tem um lugar muito caro na minha vida. Ai, maravilha. Então, Cíntia, eu acho que esse episódio é um convite a todos, né? Para desacelerar. Sim. Pegar um momentinho para você, para os seus filhos, né? É um autocuidado, né? Eu acho que quando a gente tem um momento de ler um bom livro, acaba no final do dia sendo um autocuidado. E todas as suas dicas maravilhosas de como as famílias podem conduzir essa leitura em casa também. Esse episódio acaba sendo um convite para todos nós desacelerarmos, né? Sim. Muito bom, Cíntia. Ju, muito obrigada. Eu adorei estar muito aqui. Obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Nossa. Para mim também. Que bom. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Ju. E se você gostou desse bate-papo, compartilhe com outras famílias. E quem sabe esse não é um empurrãozinho que faltava para incluir mais leitura na rotina. Eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.